Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo podcast da Pastoral Jovem do Colégio Nossa Senhora das Dores. Hoje o tema, Campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. E para enriquecer esse nosso encontro, além da Rafaela, que eu já falei para vocês, meu braço direito e esquerdo, temos aqui o Victor. Oi, gente. Ele é membro da Pastoral Jovem e aluno do Terceirão 2025. Eduardo, que é o Dudu, do 7º ano. E a Isabela Borges, hoje estudante de odontologia, egressa também aqui do Colégio Terceirão 2024. É isso, Bela? Isso mesmo. Boa tarde, gente. Gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Obrigada. Vitor, Prazer, tá? espero que você venha mais vezes contribuir aqui com a sua presença. Essa minha vergonha é deixar. Deixa, gente. Todo mundo começa assim, viu? Meio aflito, nervosinho, mão gelada. Se você pegar na minha mão agora, eu tô suando frio. Parece que eu nunca fiz isso na vida. Assim. Mas nós vamos começar falando da campanha da fraternidade do ano de 2025. Ô, Rafa, o que você pode falar para nós, para fazer uma abertura, assim, uma contextualização da campanha? Olha só, pessoal, muitos devem estar se perguntando nesse momento o que é a campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade, ela é um projeto nosso aqui do Brasil, que começou há muito tempo atrás, do século passado. A gente falando assim, parece que, né? Mas começou muito tempo atrás, quando foram reunidos, 3 padres se reuniram e pensaram assim, o que a gente pode fazer aqui na igreja, enquanto católicos, para dar uma atenção maior para fora, com relação ao que a gente pode ajudar as pessoas, o nosso ambiente. E foi assim que surgiu a campanha da fraternidade. Foi uma campanha que surgiu pequenininha e que, com o passar do tempo, foi reconhecida pela CNBB, que é o Conselho Nacional dos Bispos, e hoje em dia é reconhecida, inclusive, pelo próprio Vaticano e pelo Papa. E aí, como a própria Lígia disse, nesse tema desse ano a gente vai estar tratando um pouquinho da ecologia, que é um pouquinho do nosso meio ambiente. E eu adoro como a igreja sempre acerta em cheio nos nossos temas. No nosso último podcast, no último podcast a gente falou sobre o jubileu, e lá eu falei, nossa, adoro como a igreja acertou no tema da esperança, que é algo que a gente está precisando para esse ano. E mais uma vez, a igreja acertou em escolher sobre o tema meio ambiente, que é algo que a gente precisa dar uma olhadinha. E eu acho muito legal também como a campanha sempre vem nesse tempo de quaresma. No tempo de quaresma, nós como os cristãos somos convidados pela igreja a olhar para nós mesmos e ver o que a gente pode melhorar, e não só isso, ter um olhar de caridade para as pessoas à nossa volta. E eu acho que esse olhar de caridade vai muito também de ser cuidadoso com o nosso ambiente, porque Deus nos deu um presente tão maravilhoso que é esse planeta onde a gente vive. Se você olhar, não tem nenhum planeta igual ao nosso, aqui tem tudo que a gente precisa. E aí, a gente cuidar mal, igual a gente tá cuidando desse presente que a gente ganhou, é sacanagem, né, gente? Então, eu acho muito legal a igreja ter trago esse tema, e vai ser muito legal estar discutindo um pouquinho sobre ele hoje. Arrasou, né? Vitor, já que ela falou do tema, ecologia, fraternidade e ecologia integral, a campanha, quando ela é estruturada, é escolhido um versículo, uma frase, uma passagem bíblica para dar sustentação a essa campanha. E para esse ano, a escolha do lema foi uma frase tirada do Gênesis. E Deus viu que tudo era muito bom. Na hora que a sua criação está completa, Ele olha e vê, nossa, é tudo muito bom. Será que está tudo muito bom mesmo? Como é que as pessoas estão assim? Como é que você enxerga, né? Essa questão do trazer a fase bíblica para a nossa realidade, colocar em prática aquilo que muitas pessoas falam, eu não entendo a Bíblia é muito complexa, a Bíblia é muito isso. E ao mesmo tempo, a hora que a gente lê fragmentos, ela é tão atual. Como é que é isso aí na sua realidade, na sua vivência, colocado assim no seu dia a dia? Eu acredito que as coisas não deixaram de ser boas, elas sempre são e sempre vão ser. A questão é que a gente às vezes se esquece muitas vezes de olhar para o que a gente tem e ver que é presente, não é obrigação. Deus, na hora que Ele foi fazer a criação, eu acho interessante toda vez que eu vou ler a Bíblia, assim, e você percebe que não foi feito de forma despretensiosa, foi feita vendo cada detalhe. Então, eu acredito que dentro desse contexto, onde nós temos muito o individualismo, eu ter um versículo desse, onde mostra que Cristo, Ele fez tudo de forma tão minuciosa e deu um presente pra gente, é interessante ser sempre relembrado por uma campanha como essa. Agora os nossos convidados, né? Exatamente. Isabela e Dudu. A
A gente conhece um pouquinho da história de vocês por estarmos juntos há tantos anos, né? Termos dividido sala de aula, vocês terem sido colegas. E vocês têm uma vivência fora da escola também religiosa. As comunidades onde vocês servem também falam sobre a campanha e envolvem a comunidade em volta. Dudu, como é que você explicaria para um colega seu, ou como é que você convidaria um colega seu para cuidar desse mundo maravilhoso que Deus criou e para que aquilo tocasse de verdade o coração dele? Bom, eu tentaria convidar do jeito que minha avó convidou quando eu era bem pequenininho. Quando eu estava ingressando na igreja, com 8, 10 anos, quando eu estava entendendo o que era a igreja, ela me chamou: Dudu, você quer ser coroinha? Eu falei não. Mas aí ela falou: vai ser legal, você vai entender como é que a missa é. Aí eu falei pra mim mesmo, eu gosto muito de entender as coisas, até hoje. Aí eu queria entender aquilo. Aí eu falaria a mesma coisa pra um colega meu. Então, você vai entender como é que a missa funciona, de todas as formas, e vai fazer uma coisa que você acha que não é possível pra você. Ou talvez seja possível, mas você tenha vergonha. Que é ir lá no altar, ajudar o padre e ver de pertinho cada detalhe da missa. Como é que as pessoas levam... Como é que as pessoas levam o missal, como é que a hóstia é trazida de lá e até o jeito que o padre se prepara para fazer a missa. E tem gente adulto que não sabe disso, né? Muita tem gente. muito adulto que frequenta a missa, que vai à igreja, ou que vai ao culto. Ou então que acha que sabe na hora. Que acha que sabe e na hora, às vezes, uma criança, um pré-adolescente, consegue orientar muito melhor e tem uma compreensão dessa dimensão e desse poder, né? Mas é por causa dessa curiosidade, né? Acho que é o que se perde muitas vezes. A pessoa deixa de ver como coisa nova ali. Porque ele viu que era uma coisa que ele não sabia, mas ele quis saber. Na igreja isso é muito essencial. A curiosidade na igreja eu acho que é a fonte pra você saber realmente o seu lugar. Eu acho que é a parte mais linda, porque se você não pesquisa, se você não quer saber sobre, não quer conhecer, fica aquela coisa superficial. Igual você falou, os adultos que não sabem, os adultos que é só aquilo ali, domingo, toda missa e tal, e vira rotina. E tem muita coisa por trás. Eu acho que fica mais lindo ainda quando você vê o que tem por trás daquilo. Eu acho mágico, eu acho lindo. Eu acho tão bonitinho. Eu choro, gente. Dudu, você é coroinha. Sim. Você é ministra da Eucaristia. Isso. É isso? Rafaela, alguma pergunta específica, assim, uma perguntinha diferente para Isabela? Depois, Vitor, perguntinha pro Vitor, ou se vocês quiserem mudar, inventar. Vamos pegar esses meninos, ela enquanto ministra da Eucaristia, Dudu enquanto coroinha. 2 estudantes, jovens, atuantes da comunidade, né, conscientes, interessados, gostam de estudar. Para eles darem um exemplinho de como isso aqui pode melhorar, o que vocês acham? Adorei. Vamos aí. Então manda. Isa, vai pra você. Ai, meu Deus. Você, assim, não só como... Você como uma jovem da igreja, que tá mais próxima, assim, do que a igreja propõe. Como que você falaria de uma forma mais abrangente para um jovem da sua idade sobre a campanha? Porque muitas vezes, quando um jovem escuta falar, coisa de igreja, não quero nem participar. Como que você transformaria esse tema em algo mais abrangente que traria, assim, a curiosidade e a vontade de agir diante disso, de melhorar o ambiente que a gente vive? Eu acho que o meu primeiro medo seria esse, pensarem que é frescura, bobagem, igual você falou. Igual o Dudu disse, é impossível eu conseguir fazer isso sem trazer a pessoa para dentro da igreja. Eu acho que fora, a pessoa não vai ter dimensão da importância que é. Por mais que seja um assunto social, um assunto que é o mundo inteiro, é do lado da igreja que a gente tá abordando isso. Então, tipo assim, eu principalmente acho que primeiro eu convidaria pra ir e ficava, olha, vamos ter um outro olhar a partir disso? Porque eu acho que também essa preguiça, essa ideia de bobagem vem muito
do que às vezes a gente vê na escola, ou então livro de geografia. E tipo assim, o jovem não vai querer uma coisa assim, tipo, monótona, um roteirinho. E na igreja não precisa ser dessa forma, porque vai ter a interpretação da parte da pessoa. E ali vai ser muito mais natural. Então acho que eu tentaria mostrar por outro lado, uma outra visão. Menos centrada no ético e mais no dia a dia, no cotidiano. Do tipo assim, olha, o que você acabou de fazer poderia ter sido diferente a partir dessa visão, a partir dessa ideia. Eu acho que é mais uma coisa assim mesmo. Concordo, super. Faria a mesma coisa. E aí? A gente tem assim, deixa eu contar pra vocês. A gente é super espontâneo, né? Nós nos interessamos por várias coisas. E aqui, posso usar uma palavra feia na quaresma? Ai, nós somos um bando de fofoqueiro. É isso que acontece. E quando a gente aprende a usar a inteligência artificial, ela pode trabalhar a nosso favor. E a gente bolou, um monte de pergunta para esses dois seres aqui. E aí a gente tá no sorteio, sabe? Vitor, você pode escolher a pergunta que você quiser para fazer para o Dudu. Se você quiser, você pode até fazer uma pergunta própria. Ah, não, então eu vou fazer a própria. Então, adoro! Eu inventei a minha também. Calma aí que eu vou me embolar lendo a pergunta do ChatGPT. Imagina. Como que ir pra igreja mudou a sua visão sobre as coisas? Sim, você pode responder com as suas palavras, mas assim, o que você vê diferente que você pensava, agia, a sua forma de tratar com seus colegas, até com o meio ambiente que tem a ver com a campanha? Como é que foi essa mudança de mentalidade? Bom, quando eu comecei a servir pro padre e pra igreja, eu descobri uma parte que é pra mim a mais importante na igreja, que é a homilia. A homilia são palavras do padre que que conforme a Bíblia diz, podem mudar a sua percepção de como você tá agindo. Nossa, aquele colega meu que eu fiz alguma coisa pra ele, como é que eu podia pedir desculpa pra ele? Ou como é que eu não podia pedir desculpa? Como é que aquele colega novo, que não quer chegar perto de ninguém. Às vezes não precisa nem ser de outra escola, de outra sala. Eu já mudei de sala uma vez. E nessa vez eu conheci ninguém lá. Eu sentei do lado de dois meninos e falei: como é que vocês estão? E disso a gente já começou a puxar uma conversa gigantesca. 3 meses depois, eu ainda sou amigo deles. Porque na homilia do padre eu ouvi: se a gente não conversar com ninguém, ninguém vai conversar com a gente. A gente tem que ser sociável para as pessoas, para poder até catolizar elas. Às vezes a pessoa acha que é frescura esse negócio de ecologia integral, sendo que quando a gente socializa com outras pessoas, a gente pode mostrar para elas, isso aqui é importante não só para a igreja, e sim para o mundo inteiro. Gente, meu irmão. Depois disso. Falou o quê? Acabou o podcast. Acabou o podcast? Finaliza. Dudu, você encerrou, você falou tudo que a gente pensava, você encheu meus olhos d'água, essa aqui tampou a cara, falou que coisa mais linda. Compartilhar uma coisa que eu tô sentindo agora. Eu fico muito emocionada quando eu tenho a oportunidade de levar para as pessoas que estão em casa e de compartilhar com as pessoas dentro da escola a troca de conhecimento que os meus alunos são capazes de fazer, né? Eu me vejo nesse lugar aqui como uma facilitadora de um processo. Mas a ideia dos temas, o quem convidar, o como falar, as emoções que vocês despertam na gente, não tem controle. E eu me sinto muito feliz de ter você aqui hoje, Dudu, com a sua sensibilidade e o seu olhar tão claro da vida e que as pessoas poderiam praticar isso com muito mais facilidade. Quando você fala de socializar, né, que você lembra das palavras do padre, que você lembra do momento da homilia, o lema da campanha, e Deus viu que tudo era muito bom, ele também fala da sua última criação, que é o ser humano. Ele não fala nessa campanha, a proposta, não é só cuidar do meio ambiente,
Não é só preocupar com a limpeza da água, com o local certo do lixo, ou com o crescimento muito grande da cidade sem controle, com a falta de cuidado com a vida na zona rural, mas é com cada um de nós. Nós somos um pequeno universo. Nós somos a grande criação de Deus. Nós fomos criados para cuidar disso tudo, a começar a cuidar da gente. E a gente não tem feito isso direito. Quantas vezes a gente ouve em sala, em casa, no TikTok, na internet, no livro de autoajuda, né, que devemos ficar um pouco mais longe das redes, que precisamos nos socializar mais e olhar mais para as pessoas, que não devemos julgar, que devemos acolher e levar para o lugar que a gente se sente bem. E a gente não faz isso. E a gente está fazendo isso com a gente? A gente está se cuidando de verdade? Vamos ser sincero, Quaresma não pode mentir. Mentira. Quaresma não pode mentir. Opa, corta. Brincadeiras à parte, né? Mas o que nós, e eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um de vocês, o que nós podemos fazer por nós, para nós melhorarmos a criação, e que a partir daí nós podemos ensinar ou dar o exemplo para as outras pessoas que estão com a gente. Olha só, posso começar? Pode. Pode. Eu vi uma frase que eu achei muito legal. Se o próprio Deus, que pra nós é aquele onipotente, onipresente, que tudo sabe, reconheceu que a sua criação era boa, quem somos nós pra discordar? Nossa. Que não é bom, não é mesmo? Se ele reconheceu, a gente tem que reconhecer que é tudo muito bom. E eu creio que essa questão de se cuidar pra poder... Começa assim, eu acho que a gente tem que primeiro se cuidar para poder estar preparado para cuidar do próximo. Se a gente não tem controle do cuidado com nós mesmos, como que a gente vai ter controle para ter cuidado com o próximo ou com o meio ambiente? Quem reside no meio ambiente somos nós. Então, para nós termos um cuidado com ele, a gente tem que começar se cuidando. E esse cuidado não vem de fora, como vem de dentro também. Reconhecendo as nossas capacidades, incapacidades, o que podemos melhorar, sim, necessidades, o que podemos melhorar ou não, porque ao reconhecer isso, nós vamos poder também ajudar o próximo, porque a gente vai ter a experiência que aconteceu com nós mesmos. Então, a gente reconhece determinada qualidade em nós, ou determinado defeito também, a gente começa melhorando em nós mesmos para poder depois falar pro próximo, olha, eu tive uma experiência comigo que me ajudou muito. O que você acha de fazer isso com você também? Acho que vai te ajudar bastante. Mas o negócio não é fazer pelo outro, e sim incentivar o outro a fazer por si. Que aí eu acho que aí começa um ciclo, né? Começa com nós mesmos, aí vai pro outro, e aí o outro reconhece isso, vai pro outro, e a hora que a gente vê, tá não só na pessoa, como no meio ambiente, que é o que a campanha propõe. Concordo. Ela falou lindamente, né? O que você faz para se ajudar, para cuidar de você? Olha só, uma coisa que é muito difícil e que eu aprendi nas aulas de projeto de vida da professora Maria Lígia Del Neri. Ai, puxa saco. Minha filha, gente, mentira. Mas do coração, ela é filha, ela é filha, ela é filha, ela é filha. Muito Mães, difícil, pais, me perdoem, tá? Mas neste momento é tudo meu. O que é difícil hoje em dia, que é autocuidado, sim, é dizer não. Nossa. Difícil demais, gente. É pra tudo, assim, tipo, uma amizade que você vê que tá te fazendo mal, se afastar daquilo, dizer não é difícil. Um relacionamento amoroso é complicado também. Também uma pessoa, por exemplo, você tem uma vida muito atarefada, a pessoa, você faz isso aqui pra mim? Como que é difícil dizer não? Ainda mais quando é uma pessoa especial pra gente. O autocuidado começa ali, porque se você tem uma vida muito corrida, onde você não tem tempo pra si, aí já começou a errar. Então, acho que o básico, o primeiro passo a se dar é dizer não para determinadas coisas. Aquilo que você reconhece que te machuca, que te faz mal, que pode te atrapalhar a sua vida. Muitas pessoas pensam que isso é egoísmo ou falta de educação, mas isso é autocuidado. Não é libertador. Exemplo 1. Vitor, o que você faz? Eu respeito quem não é, mas eu acho que foi entregar minha vida a Cristo. Foi o que mudou tudo dentro de mim, tudo fora de mim também. E acho que até uma consequência, né? Depois que eu conheci a Cristo, eu mudei a minha forma de agir. A minha forma de olhar para o meio ambiente também, porque antes eu tava sozinho mesmo na escola, sozinho na minha casa, sozinho até dos meus pais. E lendo ali a Bíblia, indo na igreja, eu percebi uma família. Eu descobri uma família,
eu me tornei filho, eu não tava mais sozinho. Então eu acho que pra aprender a olhar com carinho e cuidado e aprender que é graça de Deus na nossa vida, o meio ambiente, tem que ter ali uma espiritualidade, no meu caso é Cristo, né? Tem que ter ali a Bíblia. Então, eu recomendo. É importante, acho que na verdade não é importante, né? É central, tanto a saúde física, mental e espiritual. Necessário. Sim. Não existe, não tem como você falar que você não tem essa parte, porque a gente tem essa necessidade de estar aqui conversando, de estar junto. E acaba que se você não... igual ele fez. Às vezes tem pessoas que não vão ter essa ida. Vai ter que vir alguém até você. Sim. Então é muito importante ter pessoa, por exemplo, igual ele, que desde pequeno já está sendo ensinado nos caminhos já. Porque eu tenho certeza que ele vai ser algum meio de graça para alcançar outra pessoa. Então, se já não foi, né? Não, já com não certeza foi. deve ter sido. E não tem uma experiência melhor de você chegar a alguém e falar quanta experiência foi boa pra você. Nossa. Você fala, foi tão bom pra mim que você devia ir. E fica claro no seu olhar, assim, é sincero. Fica mais leve a vida, né? É uma Sim, coisa mais gostosa. amorosa, é bem melhor do que falar, acho que legal isso aí. Não, a minha experiência foi tão boa que você devia ir. Tipo, é uma demonstração de amor até, porque você reconhece que aquela pessoa é tão boa que merece passar por essa experiência. Pela Assim, mesma o que ela fez que ela tá assim, né? Exatamente. É verdade. Dizer não. Desenvolver a espiritualidade e encontrar o seu propósito religioso. Dudu. Bom, tem uma recitação da Bíblia, eu acho, que chama Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quantas vezes a gente já mentiu pra se sentir melhor na quaresma? Quantas vezes? Como na quaresma não pode mentir, eu já menti na quaresma. Eu ainda nem confessei. Mas a gente mente pra quê? Pra se sentir melhor. Pra, assim, saber que às vezes uma pessoa falou: você foi naquela festa lá que teve? Ah, sim, eu fui, você que não me viu lá. A gente tá sendo grosso com a pessoa e pior, com nós mesmos. A gente tem que falar. Às vezes eu já ouvi muita gente falando em desenho, na vida real até. Às vezes a gente tem que mentir para as pessoas se sentirem melhor. Raramente isso acontece e raramente é verdade. Por quê? Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ser verdadeiro com você e com o outro, né? Mesmo em pensamento. Porque às vezes a gente pensa a mentira pra gente ficar melhor. É verdade. E na verdade a gente não fica. E a gente conta pra gente mesmo, às vezes, mentiras. A gente conta pra trazer gente mesmo. conforto, né? Aham. E a mentira não conforta. O que E conforta e pelo liberta contrário. é a verdade. E aí, Belinha? Eu ia falar uma coisa muito parecida com o que o Dudu disse, porque eu tô longe de falar que eu me cuido 100% assim pra estar próxima, pra cuidar dos outros e do meio ambiente. Mas eu acho que um começo é eu estar me permitindo e mostrar que é disso que eu gosto. Estar na igreja, eu gosto de estar na igreja, então pronto. Então, o que o Dudu disse das mentiras, eu acho que é sim pra você não ter um olhar de julgamento do próximo, mas também pra ser mais fácil de você estar ali naquele meio e não correr o risco de perder talvez uma amizade. Igual a Rafa falou do dizer não, às vezes isso te coloca em prova de que às vezes algumas pessoas ou situações não é pra você. E aí, o que eu ia falar era sobre isso, sobre me permitir estar naquele lugar, sabe? Sim, sou Isabela, sou ministra, com 18 anos eu sou. Tem gente que tem vergonha de exatamente, falar, né? fui na Ainda mais na missão, nossa tem idade. sim, exatamente. Deixei de ir em tal festa assim porque eu precisava estar servindo. Tipo assim, isso é libertador. É igual falar a verdade, deixar de mentir. É libertador me permitir ser eu mesma. Tipo assim, e pronto, quem não gosta não faz, sabe? Tipo, por que é tão difícil? Mas às vezes não consigo. Não sei. Meu sonho é que esse segundo podcast seja muito mais visualizado que o primeiro. Se Deus quiser. Porque não pelo engajamento ou pra gente conseguir gravar o terceiro, porque vai ter o terceiro. E o quarto? E o quinto. E vai. Mas hoje eu tô sentindo
que tudo que vocês estão dizendo aqui, para muitos jovens, para muitas crianças, tá faltando. Tá faltando chegar uma mensagem que toca o coração. Pra incentivar a mudança, né? Quando esse tema chegou, ecologia integral, ele não agradou a todos dentro da igreja também. Temas relacionados a meio ambiente, ou quando eles são muito políticos, ou quando eles estão diretamente associados a algumas imposições do Papa, que nesse caso ele está inspirado na Laudato Si, que é a encíclica de 2015, que fala sobre meio ambiente e sustentabilidade. As pessoas torcem o nariz e falam, ai, vai falar de meio ambiente de novo. Ai, mas negócio do lixo de novo. Nossa, mas isso a gente não pode fazer nada. Ai, que no meu bairro não tem coleta seletiva. Ai, porque a culpa é de não sei quem, que a igreja não tem nada com isso. Mas tem uma palavra nesta campanha que a gente precisa levar em consideração. Integral. É a dimensão mental, física, emocional, social e espiritual juntas. É a criação trabalhando em prol da criação. É o jovem se sensibilizando da sua importância no ambiente que ele vive. Vocês são agentes transformadores, vocês não são agentes passivos que tem que ficar esperando as pessoas fazerem por vocês. Exato. Quando você se permite ser você mesma, essa é a maior prova de autocuidado que alguém pode demonstrar. Quantos adultos hoje sofrem, sentados em bancos de terapia, se enchendo de remédios, consumindo, substâncias lícitas ou ilícitas em excesso, porque elas não aceitam ser elas mesmas. Porque elas não se permitem ser elas mesmas. Porque elas têm vergonha de falar a verdade, por medo de não serem aceitas. Porque elas têm vergonha de assumir a fé e de reconhecer que a espiritualidade faz parte da gente. Porque elas não dão conta de falar, não. Exatamente. Tudo tá conectado, né? Isso adoece. Isso adoece o mundo. Isso adoece a criação. Isso não permite que a gente cuide. E vocês falarem isso, vocês levarem essa mensagem, toca o coração das pessoas. Não deixem de viver a verdade de vocês. Não deixem de falar o que vocês pensam. Existe jeito e jeito. E a história de quem não gostou, sinto muito, busco o seu caminho. Não posso fazer nada. Mas aqui, nesse momento, eu sinto propósito de vida. Exatamente. É um propósito. Ser eu mesma, é dizer a verdade, é agir com verdade, é falar não. E é saber que tem algo muito maior que eu, que me rege, que me cuida, que me acolhe e que permite que eu faça escolhas. Nossa! Que momento, hein? Você entendeu agora por que a gente chorava, não? Viu? Era fácil, tá vendo? Não é a gente. Ai, falei demais pra quem tá aí. Falei demais olhando pra cada um de vocês. Eu gostaria que a gente... Esse podcast poderia virar uns 3 ou 4. Fácil. Certeza. Porque são várias vertentes aí. Mas nós sabemos também que esse mundinho de vocês não consegue ficar mais de alguns minutos assistindo coisas. É muito rápido. E aí vai passando dos 15, dos 20, dos 25, já fala assim... Aí chega. Chega. Passa, roda. Documentário nem pensar, né, gente? 1 hora sentado assistindo alguma coisa, Mais nunca. 3 minutos já é podcast. Mais 3 minutos já é podcast, vocês imaginam. Então, assim, seguindo aí pra essa linha do... Antes de eu agradecer e finalizar... O que tocou nesse coraçãozinho de vocês? Sua primeira participação, o estar com eles, o tema, quanto você nos ensinou. Eu queria uma palavrinha de cada um agora sobre esse momento que a gente está vivendo. Posso começar? Fica à vontade. Isso porque eu não queria falar. Tá vendo? Me soltei. Eu acho que foi... Eu tô no caminho certo. Tô no lugar certo. Eu tava com muito medo de estar aqui. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi seu áudio é... Como assim? Eu tenho capacidade de estar lá? Tipo assim, por que eu? Eu posso falar sobre esse assunto, eu tenho propriedade, tantas pessoas que eu conheço que poderiam estar lá. E eu fico, gente, por quê? Porque a gente quis. Você. Porque Deus quis também. Eu consegui entender que Ele me pediu pra estar aqui.
Nos últimos dias tá sendo difícil pra mim. A quaresma é desafiadora. Nossa. Muito. E aí, os questionamentos vêm à tona, né? As provas vêm à tona. E eu tá aqui é uma resposta das minhas últimas perguntas. E, tipo, eu não tô no caminho errado. É difícil, mas tá indo, tá bacana. Eu tô muito grata de estar aqui. Tá aqui de volta. Nossa, eu entrei, comecei, meu Deus, gente. Eu fico assim toda vez. Que loucura, que eu tô aqui, o cheiro. E as pessoas. É mágico, é transformador poder falar sobre isso, falar sobre ele, falar das intenções dele, Deus, gente, o Pai. E abordar isso e do nosso jeito, na nossa linguagem. Tentar ver que outras pessoas da nossa idade também possam entender esse assunto tão sério de uma forma leve. Eu tô maravilhada, feliz. É isso. Não chora. Ixi, tá difícil. Vem mais. Com certeza, Será pode muito chamar bem-vindo. que eu vou vir. E, Fred, você vai ter que aumentar essa mesa e o estúdio, viu? Porque aqui todo mundo que vem não quer ir embora, filho. Ele não fala não, viu, gente? Ele só fica rindo, tá? Não faz sinal de olho. Um dia ele vai aparecer. A cabeça. Um dia ele vai aparecer. Ele tá fazendo assim. E rindo. E riu. Dudu, e E você? Como é que foi essa experiência? O que é estar aqui? Como é que é ser esse agente que leva tanta coisa boa para as pessoas? No início, eu sabia que tinha podcast, mas eu pensei, ó, que esquisito minha escola ter podcast. Também pensei, Dudu. Por causa que minha mãe ou minha irmã veio me falar, Dudu, você vai participar de um podcast. Não foi nem perguntando você quer. Você vai. Ah, entendi. Ela não te perguntou se você queria, não. Ela já falou que você vinha. E pronto. Entendi. Sim, senhora. Rafaela. Sim, senhora. No início eu pensei, como assim uma criança do 7º ano vai participar de um podcast? Eu fiquei um pouquinho pensando, aí eu falei, vou dormir, amanhã eu penso nisso. Adoro. A solução dos meus problemas. Quando eu cheguei na escola, eu conversei com um amigo meu. Você viu que a escola tem podcast? Ele falou, há muito tempo, não. A escola já tinha podcast. Aí eu pensei, mas já veio criança lá no podcast? Aí ele falou, veio 2 alunos do 7º ano com um tucano. Eu pensei que eu ia me dar super mal, ou que eu ia ter que estudar igual um louco para uma prova. Mas que eu pensei que era socioemocional. E nisso, pouca gente é bom. Aí, acho que antes de ontem que minha mãe foi falar, o que a gente vai falar sobre no podcast é sobre a campanha da fraternidade. Eu até tentei com minha mãe estudar um pouquinho, porque minha mãe falou, estuda um pouquinho aí sobre a campanha da fraternidade. Eu nem estudei. Sincero. Adoro. Parabéns. É a Tá verdade. mentindo, Libertação. É libertador falar a Tá certo, verdade. Dudu. Eu fui dormir. No outro dia eu tava muito leve. Eu pensei, podcast, vou fazer aula de handball, podcast, depois eu volto pro esporte. Aí eu me deparei comigo aqui, com o corpo todo duro, não pensando em Tô mais sentindo com nada, você. falando assim, coisas que eu queria falar para pessoas desde que eu nasci. Então é muito libertador. E falar para outras pessoas que estão assistindo aqui o que eu tô sentindo, que eu achei que só eu tava sentindo isso e todo mundo tava bem consigo mesmo. E nesse lugar, e num podcast, eu percebi que nem sempre uma emoção é única no mundo. Dudu, você acaba com o meu coração. Você me deixa emocionada, Dudu. Você também pode vir mais vezes, tá? E aí serão outros temas, e aí iremos debater outras coisas, mas sempre com muita emoção. Essa vai estar sempre presente. Aqui não tem aquela conversa igual lá no Nordeste, é com emoção ou sem emoção, é sempre com emoção, tá? Vitor. Eu percebo que muitas vezes a gente fica com vergonha de falar as coisas e de ser a gente mesmo. E muitas vezes
é isso que faz a gente ser diferente. Não tem... Não sei. É engraçado porque, ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas todas fazendo as coisas, influenciando a gente, e a gente não influencia ninguém. Então, eu acho que tá aqui me mostrou que às vezes a gente tem que, mesmo com medo, vai. Então, eu gostei muito, achei muito interessante poder conhecer vocês dois, eu não conhecia. Achei interessante poder conhecer a Rafaela também, eu não conhecia também. Prazer. A Tia Lídia eu conhecia mais ou menos, mas eu acho que ela demonstrou outra face dela que eu não sabia. Mais uma. Nossa, mil. medo. Mas muito importante, eu gostei, aprendi mais com cada um de vocês. E eu acho que eu tô bem mais leve do que eu saí, tava engessado. Também vou estar sendo. Tô falando que isso aqui daqui um dia vai ter que... Nós vamos ter que fazer em pé. Não vai caber. Não vai caber. Já até sei porque você me deixou por último, né? Eu falo um pouquinho mesmo. Fala pouco, né, Dudu? Vai, menina. Tá escutando o seu sinal. Olha só, minha experiência de estar aqui é sempre excelente. Tanto é que eu tava no último, né? É sempre um prazer estar aqui. A Tia Lídia tava até brincando. Quando ela fala assim, vamos fazer um podcast, eu já tô aqui. Posso? Porque eu adoro muito estar aqui, ainda mais para poder falar de temas que eu adoro, que são relacionados à igreja. E é justamente... eu senti um sinal agora, Deus mandou no meu coração exatamente isso. Porque aqui vocês estão vendo jovens, que querendo ou não, são jovens, principalmente o Dudu e a Isa. Aí a Tia Lídia, jovens... Principalmente nossos convidados, são jovens de igreja. E muitos jovens agora, eu reconheço, tem muito jovem que quer estar ali na igreja, mas fala, será que ali é meu lugar? Eu acho que eu devia viver minha vida de jovem, depois eu entro na igreja, não é? E eu acho que se você está procurando um sinal, o sinal é esse. Deus pediu para mim falar exatamente isso. Se você está procurando um sinal para voltar ou para entrar nessa jornada incrível, esse é o sinal. E igual eu disse, eu e a Isa estavam falando um pouquinho sobre isso, entra aqui pra você ver se é bom. Tipo, se você não quer saber ali se é bom ou não, mas não sabe, faz o teste. Descobre um pouquinho mais. Porque você não tá sozinho. Jovens de hoje em dia que tem essa vontade pensam, nossa, mas eu vou ser uma ovelha negra no meio dos jovens que querem entrar na igreja. Se vocês soubessem o tanto de jovem que tá presente na igreja e que acha isso incrível, eu posso dar meu depoimento. Quando minha vida inteira eu sempre fui muito católica, minha família é sempre católica, sempre tive presente na missa, mas a minha virada de chave foi quando eu entrei no grupo de jovens ali no comecinho da minha adolescência, comecei a fazer crisma e a virada de chave foi aquela. Eu falei, meu Deus, que lugar maravilhoso, que tanto de jovem que compartilha a mesma opinião que eu, que gosta de estar aqui. Então, resumindo, este é o sinal. Se você está procurando um sinal para estar presente na igreja, estar conhecendo um pouco mais sobre a espiritualidade em si, vai com tudo, que eu tenho certeza que pela minha experiência você não vai se arrepender. Sim. Ai. Então é o seguinte, povo. Não sei nem como é que eu termino isso. Quero agradecer você que está assistindo. Quero agradecer demais vocês que estão aqui comigo hoje. Prazer. Vocês que vieram pela primeira vez, voltem. Com certeza. Serão muito bem-vindos. O primeiro tema foi sobre o ano do jubileu. Foi o primeiro podcast que a gente gravou. Hoje, campanha da fraternidade, nós estamos no auge dela, né? Exatamente no meio da quaresma. Falta aí um pouco mais de 20 dias para a Páscoa. A própria campanha convida a gente a participar aí do início da celebração de Semana Santa a partir do dia 13 de abril, com o Domingo de Ramos. Você que não é católico, que está assistindo ao nosso podcast, desenvolva a espiritualidade, ouça outros jovens, mande suas ideias. Viu lá no YouTube, assistiu certinho, viu a chamada pelo Instagram, coloca nos comentários, chama no direct do colégio, segue a Pastoral Jovem, @Pastoral Jovem Durão. Fala sobre o que você quer ouvir, qual o tema sobre o qual você quer que a gente debata. Se você tem interesse em participar do nosso podcast, coloca lá, me convida, me chama, fala sobre isso. Vamos conversar mais, vamos aumentar, né, a amplitude do que nós podemos provocar nas pessoas e influenciarmos, né? Influenciador não é só aquele que está lá ganhando curtida, clique, engajamento, não. Influenciador é aquele que consegue fazer com que a sua ação e a sua verbalização sejam compatíveis,
né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, eles estão em equilíbrio, eles estão organizados. E aí a pessoa se inspira em mim, em você, porque ela sabe que o que a gente está falando é verdade. Então nós queremos que vocês continuem ligados, conectados. Curte, compartilha, segue, conta pra avó, assiste no almoço de domingo, fala que tema que você quer ouvir. Vivam a quaresma do jeito de vocês, com resignação, reforma íntima verdadeira. E busquem sempre a verdade, o amor, o autocuidado, para só assim você fazer o bem pro outro. Lembra da mensagem da aeromoça no avião? Na hora da pane, coloca primeiro a máscara em você e depois no outro. Porque só respirando e bem que você consegue ajudar as pessoas. E Tia antes de você ir, a quaresma convida a gente a sempre ter um propósito, não convida? Sim. Eu posso deixar um propósito pro pessoal fazer? Prometo que vai ser muito legal. Propósito do dia, do mês ou da semana? Propósito da semana, que a gente pode levar pra vida. A campanha nos convida a cuidar do meio ambiente e a dizer como a gente falou hoje. Então, um propósito aí pra você refletir um pouquinho quando esse podcast acabar. Se você pudesse escolher um compromisso pra viver a campanha da Fraternidade 2025, qual seria? Aí já é com você. O que você acha que seria legal da sua parte para poder estar vivendo essa campanha, sendo religioso ou não? Porque o tema é muito abrangente. Então, o que você acha que você podia estar fazendo? Repete qual o compromisso? Se você pudesse escolher um compromisso para poder estar vivendo essa campanha da Fraternidade 2025, com o tema Ecologia Integral, só para lembrar, qual seria esse compromisso que você gostaria de estar cumprindo? Integral. Assuma esse compromisso com você. Propósito de vida. Todo dia um propósito, né, gente? Exatamente. É o que nos move, não é mesmo? É o que nos move, é o que nos faz acordar às 4, às 5, às 5h30, às 6, né? Ficar na faculdade talvez até 11 horas da noite, ficar na escola até sabe Deus que hora. Mas bora viver, que é isso que Deus quer, é isso que a gente quer, é isso que nós precisamos. Viver, ser feliz, falar a verdade e ser quem somos. Posso ir embora agora? Agora sim. Liberada. Tô liberada, viu, gente? Até o próximo podcast. Tchau. Te interrompi. Adorei.